Bom dia aí para quem está participando da aula. Hoje a gente vai finalizar a correção do capítulo 6, né? E então peguem os livros. Nós paramos na página 13, exercício 1B. A gente fez o 1A na última aula, certo? E peguem aí essas tarefas. A gente vai finalizar isso rapidinho, porque eu quero começar já o capítulo 7 com vocês. Vocês vão ver que o capítulo 7 agora vai ser mais fácil. Na verdade, era, não sei por que, sei lá, o Saz colocou esse conteúdo para vocês, mas achei que ia ser um pouco mais para frente. Tá bom. Capítulo 1, capítulo 6, desculpa, exercício 1B, página 13. Nós estávamos falando das crenças religiosas dos povos iorubás. Deixa eu até pegar meu lápis para ir anotando aí quem está participando da aula. De que maneira a crença nos iorubás disseminou no Brasil? Então, como que ela se espalhou pelo país? Escreve um resuminho para a gente aí no chat, por favor. Quero todo mundo participando, viu, gente? Não precisa ser a resposta toda que você colocou, mas pode ser... Opa. Mas pode ser um resumo. A letra B, sim. A letra A a gente corrigiu na semana passada. De que maneira a crença nos orixás se disseminou no Brasil? Letra B. Uhum. Uhum. Resumo, tá? Tudo bem, Gabriela, mas escreve aí o que você tinha colocado de resposta, tá? Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mas alguém está respondendo? Olá, pessoal. Thaís, quanto tempo? Gente, para quem entrou agora, o que a gente está fazendo? Estou terminando de corrigir os exercícios da página do capítulo 16. Eu quero que vocês vão respondendo aí no chat, tá? Para que, pelo menos um resumo do que vocês colocaram, eu vou corrigindo, vou marcando aqui que você participou da aula, tudo bem? Isso. E nós estamos na página 13, acabamos de responder, a pessoa acabou de responder a questão 1B. Então, vou falar agora a resposta, né? A crença nos orixás se disseminou no Brasil em decorrência das relações escravistas. Quem colocou sobre os escravos, tá certo? Que trouxeram muitos iorubás para serem escravizados na América. Surgiu assim o candomblé, o qual mistura elementos da religião iorubá com o catolicismo. Exatamente isso daí que vocês colocaram, a maioria de vocês, tá bom? Questão 2, página 13. Explique, podem já ir escrevendo aí um resumo, que assim que eu acabar, vocês já podem enviar. Explique como as práticas agrícolas dos povos bantus ajudaram a disseminar esse
a esse grupo linguístico das grandes regiões do continente africano? Pode ser só um resumo, tá, Radassa? Preciso escrever tudo. Ah, tá, certo. Não, é a B, né? Os povos trouxeram contatos portugueses e começaram a ocupar a costa atlântica na África em busca de pessoas para escravizar. Tá certo, é isso. Então, a questão 2. Podem colocar aí. Tô anotando as pessoas que já estão participando. Uhum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tenta participar, viu? Gabriele, Rafa, Davi, Milena. Semana passada disse que não tinha feito, espero que tenha feito durante a semana as tarefas. Após a colheita, vou responder então. Após a colheita, os povos bantus queimavam a plantação a fim de utilizar as cinzas para adubar o solo. Como essa técnica exige que o terreno se recupere antes que uma nova plantação possa ser realizada, os bantus precisavam se deslocar em busca de novas terras, disseminando assim o grupo linguístico para outras regiões da África. Quem falou sobre a técnica de Coivara, é isso mesmo. Repete, por favor. Após a colheita, os povos bantus queimavam o resto da plantação. Lembra a técnica de Coivara que a gente explicou nas outras aulas? A fim de utilizar as cinzas para adubar o solo. Como essa técnica exige que o terreno se recupere, antes de uma nova plantação possa ser realizada, os bantus precisavam se deslocar em busca de novas terras. Então, eles precisavam mudar, né, de uma região para outra para poder se alimentar, né, conseguir viver enquanto aquela terra anterior se recuperava, disseminando assim o grupo linguístico por outras regiões da África. Tá certo. Dessa. Página 17. Eu pedi para vocês a página 17, porque agora que eu... Ah, tá bom. Que agora que eu pedi Revolução Russa para vocês, eu já não sei mais, tô com medo. Eu vou me organizar, tá? Não vai acontecer novamente. Gente, é humano, né? Página 17, exercício 1. O que tem a 3? Ah, tá. Eu pulei porque era uma pesquisa meio que pessoal, né? Releia o texto Legado Banto para ir além. Então, faça uma pesquisa indicando outros exemplos de influência dos povos africanos, dos povos bantos, desculpa, e compartilhe com seus colegas a informação. A Amanda está dizendo que ela achou o giló, o consumo do giló. O que mais vocês acharam, já que é para a gente socializar a informação?
Ninguém me responde. Capoeira. Capoeira é banda? Nem lembrava disso. Capoeira é uma arte marcial? Tá, página 17. Exercício 1. Vocês podem já começar a escrever aí, tá? De novo, gente, pode ser um resumo, não precisa ser o texto todo, não. O Império Monomotapa é um exemplo de organização social africana que passou por transformações após estabelecer contato com sociedades europeias. Explique de que modo isso ocorreu. Você quer ler, Radassa? Para ficar mais fácil? Você não tem que escrever tudo. Vou abrir seu áudio, Esther, sua mão tá levantadinha. Não, tá bom. Estão escrevendo aí, gente? Então, a resposta? Não vai, não? Pode falar a sua resposta, sim. Eu abri seu áudio. Você que fechou? Ai, meu... Porque os europeus viviam o período das grandes navegações e diversas nações europeias buscavam conquistar em outros continentes. Os portugueses empenharam-se em descobrir onde se encontrava o Império de Monomotapa. Viu? Ouvindo. Oh? Beleza. Os portugueses chegaram à região do Império Monomotapa no século XVI e estabeleceram relações com esse povo de modo a explorar as rotas comerciais que percorriam a região. Pode falar, prof? Pode. Por volta da metade do século VI, os portugueses começaram a se instalar em regiões próximas aos territórios do Império e estabeleceram ligações com chefes locais, as quais corriam por meio de casamentos e de outras formas de aliança. Com isso, eles passaram a explorar o ouro e o marfim, vindo do interior da África e comercializados nas rotas que cruzavam o Império Monomotapa. Mais alguém? O resto do pessoal não fez atividade? Eu vi que a Gabriela, que você também postou. Tá, vou ler então a resposta aqui. Na verdade, é bem parecido com algumas que vocês falaram, né? Os portugueses chegaram à região do Império Monomotapa no século XVI, com o fim de explorar os recursos e as rotas comerciais da região. Estabeleceram relações com o Império por meio de casamentos e outras alianças. Além disso, realizavam missões religiosas com o intuito de converter os bantus ao cristianismo. Tá? Essa aproximação, no entanto, então era uma forma também deles pacificarem esses grupos, né? Essa aproximação, no entanto, gerou conflitos com outros povos, como os árabes, que comercializavam com os bantus, e diminuiu a unidade cultural e religiosa do Império Monomotapa, que acabou entrando em declínio. Beleza? Então, tem algumas partezinhas só que vocês não colocaram, né, que complementa a informação, tá bom?
Pode, mas complemento. Você falou sobre as rotas comerciais? E sobre as alianças. Beleza. Questão 2. No Império Rosvi, as crenças religiosas desempenhavam um papel político bastante importante. Explique de que maneira essas crenças ajudaram a fortalecer o poder do rei. Podem escrever aí um resuminho. Tô vendo que tem gente que não tá participando. Você fez, Rafa, essas tarefas? Milena, Davi Lucas. Começar a pedir para abrir o áudio, então, para falar. Que não tá respondendo. Eu vou ler aqui a resposta, tá? A população do Império acreditava que o rei tinha poderes mágicos. Então, vocês têm que colocar alguma coisa nesse sentido, tá? Sendo capaz de controlar os fenômenos da natureza, os animais, além do poder de matar qualquer pessoa. Então, eles acreditavam nesse rei com esses poderes mágicos, o que fazia com que cada vez mais eles obedecessem ao rei, certo? Essa crença contribuía para a manutenção da ordem do território governado, né? Já que fortalecia sua autoridade. Você vai falar contra o rei que você acha que tem poderes mágicos e que vai te matar? Então é isso que os poderes mágicos podem até matar alguém. Então ele usava dessa crença para poder mandar, né? Um gatinho preto. Filhote? Eu tenho um também. Bagunceiro? Questão 3. É possível dizer que a sociedade Rosvi era igualitária? Justifique sua resposta. Mais alguém? É possível dizer que a sociedade era igualitária? Gente, quando a gente fala de sociedade, a gente está falando não tanto de, não é de religião, tá? A gente está falando da estrutura social. Então, se existiam camadas, existia um chefe que mandava em tudo e outras pessoas que obedeciam, entendeu? Ah, tá. Tem mais gente respondendo. Cadê suas respostas, Isa? Isadora, Milena, Rafaela, Davi. Tô esperando.
Gabriele, vai terminando de enviar aí, que eu vou começar a ler a resposta. Calma, Radassa. Respira. Tá me mandando, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Eu já li, eu tô vendo, só que eu tenho que esperar. Eu tô aqui assim. Só que você não tava olhando, então você não sabia. Tá, questão 3. Pelo que foi estudado, verifica-se que a sociedade não era igualitária. Então, quem colocou não, tá certo. Além da existência de uma pessoa que controlava o poder, havia uma estratificação social observada entre os possuidores de gado. Lembra que era um grupo influente na sociedade? Eles eram guerreiros, eles cuidavam para proteger, né, o povo, além de ter muitas terras. E o gado representava riqueza, porque era alimento, né? Quanto maior o número de bois e vacas de uma pessoa, que uma pessoa tivesse, maior seu prestígio e importância social. Tá bom? Então, quem não colocou dos possuidores de gado, esse aqui eu não tinha corrigido ainda não. Que bom que você colocou isso. Eu não corri, o da tarde até tinha passado de vocês, nem com eles eu tinha corrigido. Vamos começar. 10 minutos. Vamos começar agora, então, o próximo capítulo? 10 minutos é só para começar mesmo. Capítulo 7. Eu falei que eu gostaria de começar essa semana, né? Eu vou bem com calma, tá bom? No capítulo, porque eu sei que é bastante coisa que vocês já estudaram no capítulo anterior. São muitos povos, tá? Ai, tô indignada ainda que eu fiz. Página 22, a gente começa a falar sobre isso. E agora nós estamos estudando os povos da América Espanhola. Gostaria de ensinar a vocês, que quem não conhece ainda sobre esse lado, né? A América Espanhola é a região que foi colonizada pela Espanha, tá? Igualmente, nós fomos colonizados por Portugal. Então, nós fazemos parte da América Portuguesa, ou da América que foi colonizada por Portugal. Agora, a grande maioria do território das Américas foi pela Espanha. Então, a gente vai estar estudando agora os povos antes, tá? Povos pré-colombianos. Por que a gente fala esse termo? Porque são pessoas e povos que viveram antes de Colombo, tá? Então, são conhecidos com esse termo, pré-colombianos ou pré-hispânicos. Tudo bem? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Nós iremos começar, então, com os povos maias, que é o povo que ele está começando aqui no livro também. Ele vai falar que, além disso, nós ainda temos a região da Mesoamérica, tá? Que é uma região que destaca 3 civilizações bem importantes, mas elas não são as únicas. É uma boa parte, né, do território. Hoje compõe vários países da América Central, como a Guatemala, o El Salvador, Belize, Nicarágua, Honduras, Costa Rica. Então, hoje são vários países, né, que faziam parte dessas regiões. Nem todos esses povos viveram no mesmo período na Terra, tá? Alguns deles foram primeiro, outros depois, mas são povos muito importantes, porque são povos que representam a riqueza da nossa terra, das Américas, antes da Europa chegar aqui. Muitos desses povos eram bem ricos, bem complexos, nada com aquele termo, ideia que vocês devem estar estudando ou vão estudar em filosofia sobre o conceito de primitivo. Em que a gente pode dizer que a ideia, por exemplo, de primitivo, né, às vezes a gente entende como algo necessariamente atrasado, necessariamente algo que não está bem desenvolvido. Pode, mas eu vou começar um novo capítulo. Coloca seu nome aí na chamada, antes de sair. Não dá para você conectar na tomada? Então, essas regiões, né, são da Mesoamérica, tá bom? Maias destacam, então, foram construídos por uma região
colonizada, né, por vários grupos de indígenas nativos, né, ali da região dos Estados Unidos, tá? E se desenvolveu na parte sudeste do México, tá? Hoje em dia seria o México ali a região. Os povos maias, eles vão ser bem importantes. Eu gostaria muito que vocês assistissem os vídeos do Construindo Grandes Civilizações, Maias, Incas e Astecas. Cada um desses vídeos tem mais ou menos uns 15 minutos. Assistam durante a semana. Vai ajudar muito vocês a entenderem, a visualizarem isso aqui que a gente vai estar estudando, tá? São vídeos em desenho, então não é nada muito difícil de ser assistido, tá bom? Mas eles são bem interessantes e são com fatos históricos mesmo. Então, qual foi o período, né, de grandeza dessa civilização? Foi de 300 a.C. a 200 depois de Cristo. Então, durou mais ou menos uns 500 anos, né, essa civilização. Durou bastante. De grande crescimento, produziu uma rica cultura, dando origem a inúmeros povos e centros populares. Então, esses grupos eles foram se formando e se fortalecendo para poder criar novos centros comerciais. A maioria das cidades principais que a gente vai estar estudando, ou elas são cidades religiosas, então com forte pegada religiosa, ou com uma forte desenvolvimento comercial, tá bom? É um dos dois. Eu acho que só terminar esse slide, coloquem aí para o nome de vocês na chamada, tá? Não é para sair, não. Coloca aí. Um período de grande crescimento, grande riqueza, tornaram-se cidades-estados independentes. Quando eu falo, então, que é um povo, os maias, eles eram um povo rico, importante, influente, mas eles eram cidades-estados independentes. Então, não tinha um rei que governava a região toda, tá? Eles eram povos da mesma civilização, mas eles não eram considerados governados por um rei, tá bom? E a cidade principal que eles tinham é Tikal. No seu auge, Tikal tinha aproximadamente 60 mil pessoas vivendo lá. Era uma cidade grande para a época, tá? Até porque a maioria dos indígenas preferiam, dos povos indígenas, né, preferiam viver em comunidades menores. Era mais fácil de lidar com a questão do alimento, por exemplo, a questão do comércio. Então, era uma cidade realmente muito grande. Praticamente as outras eram mais núcleos familiares, tá? Riquezas de esculturas, prédios. Vocês vão ver, eu trouxe para vocês nas próximas aulas, né, que a gente já conseguiu falar, sobre todas essas estruturas, o quanto eles desenvolveram bem a parte arquitetônica, tá? Era um centro comercial, principalmente porque a Tikal tinha a distribuição do sílex, que era uma rocha, desculpa, tá escrito alimento, né? Para produzir armamento. Vou corrigir. Então, era uma rocha para produzir armamentos, tá bom? Então, era muito distribuída entre as civilizações. Todo mundo colocou aí o nome no chat? Você quer falar, Radassa? Falou que eu não entendi. Tá. Assista, eu acho que eu vou passar de rap porque é um vídeo muito interessante, ou de atividade suplementar. Construindo grandes civilizações, desculpa. Grandes civilizações. E aí, no Grandes Civilizações, tem quase todos esses povos primeiros, né? Não primitivos, mas os primeiros povos. Então, assistam os maias, incas e astecas. Os 3 vídeos são bem legais, bem didáticos, em desenho. Então, é bem fácil de ver e vai facilitar bastante para vocês entenderem o conteúdo. Tudo bem? Chamada, né? Isadora, Radassa, Thaís, Amanda, Esther, mais alguém? O resto do pessoal não vai colocar nome na chamada? Não estava escutando? Gente, tem o Davi. Pessoal, alguém quer participar? Alguém quer falar sua bênção da semana? Só uma. Não estou gravando, não. Muito lindinha sua caixinha. Amanda, você quer falar a sua bênção?
Pode falar uma, professor? Pode. Quando você ver aí, eu vou abrir para a Thaís, tá? Que ela quer. Paciência, professora. Hã? Paciência. Tá falando para mim ou foi sua bênção? Para você, a benção, quer dizer. Qual foi a benção? Pro, Oi. então, pois é. Essa semana, a semana passada, no caso, foi bem legal porque eu consegui fazer várias coisas, consegui adiantar conteúdo, eu consegui ir na casa da minha amiga. Então, acho que eu consegui fazer bastante coisa na semana passada. Eu acho que isso foi minha bênção, a quantidade de coisas que eu consegui fazer em uma semana.